Bom, gente, hoje vamos estudar aqui a segurança com capela química. A gente já viu essa questão lá quando estudou os riscos químicos, mas aqui a gente vai ser mais específico o momento mesmo do uso desse equipamento, tá? Então, lembrando que segurança do trabalho não é uma coisa só de especialistas. Não espere você que vai ter o técnico de segurança do trabalho o tempo todo com você aqui no laboratório de química, lhe dizendo para usar a luva, lhe dizendo para usar o óculos, lhe dizendo para ligar o exaustor da capela química, né? Então, cada um é responsável pela sua segurança e também dos seus colegas de trabalho. E, claro, tem os especialistas aí para estar projetando e também nos capacitando para para a prevenção de acidentes e as doenças do trabalho. Então, esse é o panorama geral aqui da capela química, uma vista frontal, uma vista lateral. Então, o equipamento de ventilação local exaustora vai estar criando ali uma pressão negativa e é onde eu vou trabalhar com os meus materiais mais perigosos, os mais voláteis, e para evitar a dispersão do contaminante aqui no ambiente de trabalho. Esse modelo aí também tem uma parte inferior ali para armazenamento de reagentes, ó, que também é ventilado, um armário ventilado. Tá? Mas existem em separado também armários ventilados e somente a capela e vários modelos aí de capelas. Existem capelas que são mais altas para a gente poder montar ali um reator, equipamentos maiores, né? Essa aqui é a clássica. Então, que cuidados eu tenho que ter para utilizar esse equipamento? Primeiro, planejar, né? O cuidado básico aí de segurança, planejar o meu trabalho. A segurança do trabalho não é algo separado, por isso não se chama só de segurança. Ela é segura, ela tem que ser embutida no processo de trabalho. Então, à medida que eu vou planejar minhas etapas do trabalho, aquele meu sequencial, meu procedimento operacional padrão, dentro de cada etapa dessa já vou incutir os itens de segurança. Então, é importante, antes de iniciar uma atividade, a gente planejar ou dar uma repassada, uma revisada no planejamento que já está feito, para que tudo dê certo, né? Seguir aí o famoso protocolo. Sempre a gente tem que acionar o exaustor da capela 10 minutos, pelo menos 10 minutos antes de iniciar a operação, que é para o sistema entrar no que a gente chama de regime permanente. A gente já tem um fluxo constante do ar para a direção que a gente quer, que é a direção segura. Claro que eu vou fazer isso antes de abrir os recipientes. Eu posso usar a capela química sem o exaustor? Posso, na hora da minha montagem, onde eu vou montar, preparar todo o material ali dentro, montar os meus equipamentos, meus reatores, meus suportes, posicionar a vidraria. Então, nesse momento eu posso abrir toda a janela, me inclinar para a parte interna ali da cabine da capela e montar esse equipamento. Agora, claro, não posso ter nada volátil ali, não posso ter nada em suspensão no ar, né? E para isso, feito isso, né, a gente vai fechar a janela para a posição de operação e aciona o exaustor 10 minutos antes de começar a abrir os recipientes dos químicos. Ao final do trabalho, eu devo manter mais 10 minutos em funcionamento para fazer o que a gente chama de purga, retirar o material que ainda está ali em suspensão dentro da cabine e também dentro da tubulação. E aí a gente pode baixar a janela para 3 centímetros de abertura, a gente nunca fecha todo, porque senão eu não vou ter o fluxo do ar. Né? Para o ar poder sair, eu tenho que permitir uma entrada. Então a gente baixa até 3 centímetros e deixa mais 10 minutos. A gente deve se acostumar a trabalhar com essa abertura a 30 centímetros, se for possível, no máximo a 45 centímetros de altura. Os testes a gente faz aí normalmente com 45 centímetros de abertura, de altura da janela, né? Também se chama de guilhotina essa janela. É uma janela de correr vertical. E algumas janelas também são integradas o vertical com o horizontal. Então, posso ter portas horizontais que também vão correr na vertical. É importante a gente ter essa janela baixa para trabalhar, para me proteger contra respingo e também para facilitar o fluxo. E quando eu diminuo a área da janela, eu também aumento a velocidade do ar que está passando ali, tenho uma garantia melhor
de que os contaminantes não vão sair do interior da capela. Aí não deve armazenar as coisas no interior da capela, porque isso diminui, cria ali um arraste, cria ali uma, como é que eu vou dizer, uma perda de carga, e aí diminui a eficiência da capela. Também complica a questão da segurança contra incêndio, também complica a questão da qualidade do trabalho, porque eu preciso de espaço para estar movimentando as coisas ali internamente, né? Então a gente só tem dentro da capela o que está usando naquele momento do experimento. E se usa, por boa prática também, manter uma distância de 10 centímetros da borda da capela, da borda externa da capela, que é essa borda frontal, esse distanciamento de 10 centímetros dos materiais, das vidrarias que eu estou utilizando. Para que isso? Porque se eu tiver algum problema, não via sair ali da capela. Né? Tiver um princípio de incêndio, por exemplo, um derramamento aí no meu ensaio, tem mais segurança. Então, tudo que a gente não quer é que o contaminante saia de dentro da capela, porque ali é a região que está com maior concentração. Se eu trabalhar na capela sem o exaustor, é isso que vai acontecer, eu vou aumentar a concentração. É até pior do que nem ter capela. Eu vou aumentar a concentração num ponto e vou favorecer ali a contaminação daquela área do laboratório ali sem ter uma diluição desse contaminante. Então, por isso que eu tenho que acionar 10 minutos antes e, terminado o serviço, ainda manter acionado mais 10 minutos no final do meu ensaio aí. Eu tenho que ter o meu plano de trabalhos, já falei, né? A gente está só reforçando aqui o meu passo a passo. Então, existem vários processos de trabalho em laboratório, mas eu tenho que ter o plano de cada experimento desse, de cada ensaio que eu vou estar fazendo e seguir o roteiro. Ah, não tem que ter aqui improviso, não. Tem que seguir o roteiro, porque os improvisos são muitas vezes fonte aí de acidentes. Então, como funciona esse sistema de exaustão? A gente usa um ventilador radial. Tá? Um ventilador radial. Eu tenho que ter muito cuidado com ele, eu tenho que ter uma blindagem aqui no motor, eu tenho que ter uma proteção do rotor contra o ataque químico das substâncias que eu estou usando aqui na capela. Então, dependendo do tipo de substância, posso ter uma capela especial, mas mesmo as capelas de uso geral, de uso standard, né, padrão aqui, tem que sim que ter essa proteção, principalmente contra o ataque químico e contra a explosão também, porque eu posso ter vapores de combustíveis. Então, o meu motor tem uma blindagem, normalmente ele está fora ali do túnel de exaustão, e tem uma blindagem contra faíscas. Esse rotor é assim, então ele tem as pás, uma espécie de turbina aqui, e se chama ventilador radial porque o fluxo do vento aí, o fluxo do ar aqui vai no sentido do raio, certo? Então ele vai estar girando aqui dentro daquela câmara lá, tem todo um projeto aerodinâmico aqui de mecânica baseado aí na ciência da mecânica dos fluidos, e eu vou ter que acionar e garantir aqui, claro, o regime contínuo aqui, o fluxo contínuo para poder retirar o contaminante do ambiente. A janela, as cabines mais simples, as capelas mais simples, tem uma janela só. Essa daqui é uma para montar em cima da bancada, que a gente tem no nosso laboratório. Ela tem um contrapeso na janela para ela se manter na altura que eu coloquei. Tem dois cabinhos, esse modelo aí tem dois cabinhos de aço com contrapeso e ela se mantém na altura que eu coloquei. Então a gente vai abrir ela toda para preparar o nosso ensaio, vai fechar ela a 30 centímetros de altura para realizar o ensaio, aí sim abrir lá os frascos dos reagentes, e ao final a gente fecha até 3 centímetros e deixa mais 10 minutos para continuar o fluxo. Cuidar sempre com a disposição dos materiais, aquela regra dos 10 centímetros aqui da borda frontal da capela, jamais encostar no fundo da capela, porque lá no fundo também tem fluxo de ar, eu posso estar complicando esse fluxo, procurar mais essa parte central e ter na superfície de trabalho só o que eu estou usando naquele momento do ensaio. Capela não é depósito. Às vezes a gente é tentado a guardar um material ali porque acha que é o lugar mais seguro do laboratório.
mas eu posso criar um complicador e até diminuir a eficiência da capela, da sucção de ar. A gente tem que fazer uma aferição. O Brasil ainda não tem uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a gente ainda não padronizou isso, por isso a gente usa normas estrangeiras. A principal é essa daqui, da Comunidade Europeia, EN 14175. E ela vai definir como que eu vou aferir essa capela. Se a gente tem aí níveis de ruído, por exemplo, no máximo 70 decibéis para ter o conforto. É pedido também aqui iluminamento de 300 lux na superfície interna da capela, por isso que normalmente tem uma luminária no interior da capela, né? E o principal aqui, é claro, que é a vazão, o fluxo de ar. Se vocês fizerem um experimento aí na mão de vocês agora e soprarem a mão de vocês lentamente, ó, quando vocês sentirem o sopro, isso é 0,5 metro por segundo. Tá? Então, uma boa capela química ela tem que ter no mínimo aí 0,3, 0,4, a norma aqui pede 0,4 metro por segundo, tá? No mínimo. E aí a gente tem que posicionar esse sensor, no caso desse equipamento aí é um anemômetro de agulha quente, a gente tem um protetor lá na ponta daquela lança ali, tem uma agulha ali, e a gente abre o protetor da agulha, e o vento, ao se deslocar por aquele sensor, que essa agulha é um sensor, vai me indicar aqui a velocidade. Normalmente ele também mede a temperatura do ar, mas para a gente aqui nesse ensaio, interessa é essa velocidade. Qual é o ponto que eu vou mensurar essa velocidade? É na abertura da janela. Então a gente abre ela na abertura máxima de trabalho, que é 45 centímetros, lembrando que normalmente a gente opera com 30, e aí vai posicionar os pontos de acordo com esse diagrama. Então, aqueles pontinhos ali seriam os locais onde eu vou posicionar o meu sensor, a agulha, né? A agulha do termoanemômetro. Então, para essas capelas mais comuns em laboratório, normalmente a gente opta ali essa distância da borda ali é padrão, que é 100 milímetros, 10 centímetros. Então, aquele sensor S1R1 ali, ficaria a 10 centímetros da borda superior da janela e 10 centímetros da parte esquerda da abertura da janela. E aí a gente vai distribuir, normalmente a gente consegue com 9 pontos. Vai distribuir essa distância B e C aí de acordo com a altura da abertura da janela e com a largura dessa janela. Então, no máximo, o B e o C vão ser 400 milímetros, 40 centímetros. Tá? Então, a gente distribui isso para ficar simétrico. E normalmente se faz com 9 pontos. Vou mensurar esses 9 pontos e a média em cada ponto tem que ser no mínimo 0,4 metro por segundo aqui de velocidade. Tá? Existe um ensaio também que a gente faz de estanqueidade com fumaça. Consegue visualizar se está saindo algum contaminante da capela, se realmente ele está aspirando tudo para dentro da capela naquela distância da borda. Né? A gente põe a fumaça aqui na borda. É uma garantia, né, de que o ar está entrando e que está existindo uma pressão negativa ali para que ele não saia. Para prevenir isso, né, essa saída, a gente também tem que ter cuidado com nossos movimentos. A gente não pode fazer um movimento brusco, se mover muito rapidamente, passar a mão e puxar a mão para fora da capela, porque a gente ali vai estar criando um fluxo de ar que pode capturar os contaminantes que estão ali no interior da capela. Tá? Então, bastante cuidado com isso aí de movimentação. E também no meu entorno aqui, a gente cuidar com fluxos de vento, de movimentação do ar aqui na parte frontal da capela, porque isso pode criar um sequestro ali do material que está suspenso no ar do interior da cabine ali da nossa capela. Tá? Em geral, assim, usar o equipamento de proteção individual, os procedimentos de trabalho, que a gente já viu em outras aulas, né? Os cuidados, seguir o protocolo de segurança em laboratório, que não é nada separado do trabalho, não. Tem que ser incorporado no nosso trabalho, e isso é para prevenir o acidente, para preservar a nossa saúde. Ok, gente? Por favor, então assistam ao vídeo complementar e façam as tarefas aí dessa nossa aula. E até a próxima. Muito obrigado aí pela atenção.